Boa noite novamente, boa noite a todos e a todas. Começando mais um Meet sistêmico e com uma alegria imensa, cada hora vem chegando mais uma pessoa interessada pela mediação sistêmica nova, que ainda não foi meu aluno nem minha aluna. Então, isso deixa o meu coração em festa porque eu venho trabalhando e criando esse curso já tem algum tempo, né? Já formei 8 turmas, vou abrir agora a nona. E quando nós vemos que cada vez mais, né, outras pessoas começam a ouvir falar e vai se chegando como quem diz, deixa eu assistir uma aula mesmo para ver como é, o que é que ela fala, como é que ela faz. Então, isso realmente nos alegra. Então, sejam vocês todos bem-vindos e bem-vindas à mediação sistêmica. E então, o MIT sistêmico é assim, essa aula aberta, gratuita, que começou em 2020 e eu venho trazendo esse projeto até hoje. Eu só não faço quando estou afastada por ordem médica, né? Por causa do tratamento. Aí, às vezes, fica um mês e meio, né? 2 meses, eu afastada, mas na hora que libera, e eu estou aqui com vocês. Então, o tema de hoje é um tema muito interessante e eu gosto muito de dar ele, porque ele é um conteúdo importantíssimo para vocês aprofundar a encontrar o cerne do conflito, que é parentalização e conjugalidade. Quer dizer, eu já dei a parentalização lá com a criança, não foi isso? As crianças que são parent, mas, meu Deus do céu, parentizadas. Então, eu dei a criança. Agora, e essa criança, quando torna-se adulto, como é que ela chega? Quer dizer, é nessa hora, nós mediadores trabalhamos mais com o adulto do que com a criança, sabia disso? Porque quando chega a história do casal e do divórcio, nem sempre chega até nós, entendeu? O Instituto da Parentalização Infantil. Mas essas crianças adultas, aí sim é que elas vão, como eu já contei aqui, tem vários casos, de eu não vou pagar pensão, porque a vida toda eu trabalhei, estudei para ajudar minha mãe, então, por mim, agora é cada qual por si, quer dizer, não é porque eu não quero pagar, é porque eu acho que eu não devo pagar. Eu já fiz demais na vida, eu já dei demais. Aí chega aquela conta na consciência do desequilíbrio, né? Do deu mais do que o que recebeu. E isso causa muitos conflitos, não só por causa de dinheiro, não. Muitos outros problemas, é questão de confiança também, é questão de não pedir ajuda, porque ele cresceu se virando, como se diz. Eu sempre me virei nos 30. Agora, então, e é com esse conteúdo que vocês vão poder chegar com perguntas para ressignificar, tirar ele desse lugar. Ali, quando isso ocorreu, ele estava como? Ele fez por alguma lealdade que ele pode agora ressignificar essa lealdade. Pronto, eu não tenho mais essa lealdade à minha mãe, nem ao meu pai. Já não preciso mais disso. E às vezes é por apego.
É um apego evitativo, é um apego que a pessoa tem medo de abandono, é um apego ambivalente. Então, a pessoa faz de tudo para dar conta, de tomar conta dos mais velhos, dos pais, ou tomar conta daquilo que é obrigação dos pais para poder ser visto, para poder ser amado. Porque se eu não fizer nada, meu pai não vai gostar de mim. Então, é entrando, na hora que encontramos isso, é que a gente vai trabalhar esse lado de que o amor, ele tem que gostar de amar, alguém tem que amá-lo pelo que ele é e não pelo que ele serve. Inclusive, o meu Instagram dessa semana, eu coloquei, quem ainda não viu, vai lá, dá uma olhadinha, a menina casada, o marido estava deitado, né? E a mãe foi dizer para o filho, não sei quem, Deise está lavando o banheiro, o nosso banheiro. Ele levantou e disse, por que você achou essas coisas? Por que você está lavando esse banheiro? É isso que eu faço, eu limpo. Por que que você limpa? Era assim que eu fazia na casa de minha mãe. Eu cozinhava, limpava, e ela lá limpando, ele falando e ela lá limpando. Disse, mas aqui você não precisa limpar. Ela disse, a minha mãe me dizia que para eu ter amor, eu precisava limpar. Olha que coisa séria. Quer dizer, a mãe até já tinha falecido. Né? O videozinho diz, já faleceu e ela continuou com essa, se eu não servir, se eu não limpar, se eu não cozinhar, se eu não cuidar da roupa dele, ele não vai me amar. É isso que quando eu digo essa fase de desconstrução, você desconstrói. Deixa eu ver se eu trouxe essa fase aqui. Aí, ó, desconstrução. A gente desconstrói essa crença para construir algo positivo, algo de é preciso me amar do jeito que eu sou e não me amar porque eu estou servindo, é porque eu estou no apoio emocional, é porque eu estou trabalhando para botar comida em casa, porque o meu pai bebe o dia inteiro e chega em casa de noite e não tem comida. Entendeu? Para vocês já viram como é muito, a gente vê muito isso na mediação e a gente não sabe o que fazer, a gente ouve a história e não sabe o que fazer. Fica assim, ó, nós vamos mais para o lugar da pena do que do lugar de dizer assim, ó, como que eu posso fazer ele refletir a sair desse lugar? Então, é assim, bem devagarinho que nós vamos chegar lá, porque não dá para chegar de vez não, viu, gente? É com calma. Mas vamos lá, que eu, como eu disse, né, eu gosto de compartilhar meus slides, que eu vou falando, vocês já viram que eu não paro de falar, e vocês vão acompanhando. E depois nós vamos fazer uma dinâmica de novo. Vocês tanto vão ouvir perguntas reflexivas que uma hora vocês vão começar a refletir sobre elas. E daí vocês vão girar a chave para aprender a fazer. Porque se eu der uma aula de perguntas reflexivas, eu vou dizer o que é, como é, e vou dar 10 exemplos. E vocês vão sair da minha aula sem saber fazer uma. Ou então, substituindo das 10 que eu dei, substituindo uma palavrinha ou outra. E eu não quero isso. Então, vamos lá.
Aqui estamos, parentalização e conjugalidade. Quando os papéis da infância ecoam nos vínculos adultos. Achei esse título assim poderoso, viu? Eu mesmo boto, eu mesmo acho bom. Já viu? Vamos ver primeiro esse impacto da parentificação na vida adulta. Vamos devagarinho, conversando, só são 20 slidezinhos, e aí depois a gente faz nossa dinâmica e vamos aos poucos aprendendo. Muitas vezes, os adultos não costumam ser conscientes de sua posição de criança parentalizada, nem mesmo do abuso que a inversão geracional constituiu ao longo do seu desenvolvimento. Isso é. Ninguém pode ter certeza que ninguém vai chegar com esse nome na frente de vocês. Eles chegam, sim, com a dor de que ajudava em casa, que trabalhava muito. Eu trabalho desde pequeno, eu trabalho desde jovem, eu trabalho desde isso, eu trabalho desde aquilo. Eu sempre ajudei minha mãe em casa. Meu pai tinha uma barraca na feira. Eu ia para a escola de manhã e ficava a tarde toda lá, ou então eu ia para a escola de noite e ficava o dia todo na barraca com meu pai. Mas ele não tem a noção, mesmo assim, da influência disso na vida dele. É por isso que a gente tem que fazer as perguntas reflexivas, que é exatamente para poder a pessoa tomar consciência do que ocorreu. Então, a posição de adulto parentalizado se estabelece, na maioria dos casos, em continuidade a uma posição de criança parentalizada nos tempos da infância. Então, o que é que esse pedacinho está querendo dizer? Que muitas vezes você foi uma criança parentalizada e, quando adulto, você ainda continua a ser usado. Usado pelo pai, usado pela mãe, usado pelos irmãos. Aí você vê mães que, os filhos que têm que dar tudo, quando não é o filho, é o genro. Aliás, me chegou um caso muito interessante, quinta-feira passada. Amanhã faz 8 dias. Assim, é, eu conheço, eu conheço o marido, né? A mãe da esposa, quer dizer, a sogra dele, tem uma casa mobiliada, fechada, porque não aluga, porque senão vão danificar as coisas. Aí se mudou, foi morar com o casal, né? Com a filha e o genro, simplesmente não contribui com nada. Quer dizer, ele ainda aceita esse abuso. Quer dizer, ela tem pensão, ela tem casa, ela tem tudo agora. Ah, meu Deus, eu estou endividado, que é muita gente, é muita despesa, é muito isso, é muito aquilo. Mas olha ele ainda. Olha, porque eu não estava no exercício da minha profissão, não. Estávamos numa roda assim de conversa. Eu aí disse assim, mas que ele não para dialogar essa situação que está pesado para ele, que ele não está dando conta. Ah, ele tem medo da mulher, né? Se ela se aborrecer e depois se separar. Olha, o mesmo medo da infância no adulto. Interessante. Eu sentada assim, o pessoal contando, eu digo, veja, na hora que ela quiser separar, que for para mediação sistêmica, aí nós já vamos logo ver assim, ó. Primeiro, o fato dessa invasão da mãe na casa e ele permitir, vindo desse apego inseguro, dessa lealdade de pequeno, que ele acha que se ele não fizer daquela forma, ele não é amado. A sogra não vai gostar dele.
a mulher vai se separar, os filhos não vão gostar por causa da avó, entendeu? Então, portanto, os filhos parentalizados podem permanecer bastante ligados à sua família de origem. Olha aí, sustentando ainda os pais, entendeu? Dando compras, viagem, como quem diz assim, não, é meu pai, é minha mãe, tirando quase não, tirando do dinheiro de dentro da casa para dar aos pais que têm como se manter, que têm outros filhos, mas que está ali, ele se responsabilizando. É remédio, é plano de saúde, é tudo, ele tem que tomar frente. Ah, como quem diz, depois minha mãe não vai mais gostar de mim, que eu sempre ajudei em casa e agora não ajudo mais. E aí nós vamos para aquela perguntinha reflexiva, para aquele lugarzinho de que ele compreenda de que na hora que ele se casa, a família dele é a mulher e os filhos que eles tiverem. Os pais é para eles amar e honrar o que o pai deu a ele, mas não é para, exceto nos casos, claro, de dependência financeira. Eu não estou falando de dependência financeira, eu estou falando de lealdade e de apego. Então, eles, como quem diz, sim, por que que meu pai vai deixar de me amar se eu tenho minhas despesas aqui em casa? Quantas vezes um pai pede um dinheiro para a gente e diz, e eu não tenho, porque aqui está tudo também muito apertado. E quantas vezes nós pedimos a nossos pais e também ele não tem? Não é assim? Então, os que já habitam a própria casa têm o hábito, o que habita a própria casa é nos termos de dizer assim, os que já moram em sua casa própria, né? Os filhos. Os que habitam a própria casa têm o hábito de visitar os pais com alta frequência, atrelados a uma sensação de dever e responsabilidade, independentemente da longa jornada de trabalho e dos prazeres pessoais. Vocês vejam quantas discussões nós já ouvimos, como pessoas, ainda como mediadores não, como pessoas comuns, quantas discussões já ouvimos de mulheres ou homens, não importa, um ou outro, de dizer assim, todo domingo tem que ir para a casa dos pais dele ou dela. Ave Maria, todo sábado ele sai para jogar, todo domingo a gente acorda, se apronta, vai para a casa dos pais dele e volta de noite. Quantas discussões! E agora a gente tem que perguntar a ele por que que tem que ir lá todo domingo? Por que que tem que obrigatoriamente ir lá toda semana, se seus pais estão bem? Doente, gente, é outra coisa. Aí, ó, independentemente da longa jornada, trabalha o dia todo. Aí sacrifica os prazeres, não. Tenho que ficar um pouco com meu pai, um pouco com minha mãe, vou para lá, vou conversar com eles. Então, encontram assim presos em uma lealdade para não crescer. Essa lealdade, aquela lealdade que a criança tinha de ser agradável, ser cuidador para agradar os pais. Eles tornam-se adultos, mas nesse mesmo lugar de criança que traz a lealdade. Porque se a pessoa já é adulto, casado, tem filhos, vocês percebam bem, uma coisa é amor, outra coisa, como é que pode ter medo do pai abandonar? A pessoa não mora nem com os pais, nem mora. Ele vai ter medo do abandono? Não tem. Por quê?
Então, a parentificação é uma experiência traumática na infância, onde a criança assume responsabilidades adultas e pode deixar marcas profundas que se estendem para a vida adulta, inclusive nas relações conjugais, que é o nosso tema. A escolha de um cônjuge costuma se basear na fantasia oculta de nos unirmos a alguém que satisfaça nossos desejos, assim como fariam um pai ou uma mãe, o que pode originar a parentalização de um dos cônjuges. Então, vocês já viram, tem muito na internet, a mulher carregando o homem, né? Quer dizer, ele não consegue assumir a vida adulta dele e começa esse processo de cobrar, de entregar as responsabilidades à mulher. E a mulher só aceita por quê, gente? Porque também cresceu veio desse lugar, o lugar da lealdade, o lugar do medo de não ser amada, o lugar do medo de ser abandonada. Aí assume sozinha as responsabilidades da casa. Então, vamos ver aqui algumas repercussões da parentalização que influenciam na instabilidade conjugal, que é para quando vocês começarem a ouvir falar, já se antenar para começar a trabalhar com esse casal. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher, e olha bem, e muitas vezes são os dois. Ele fica parentalizando a mulher e a mulher aceita porque tem medo, ou então o inverso. E nisso vai. E então, a parentificação, em que uma criança assume responsabilidades adultas dentro da família, pode ter efeitos significativos na vida conjugal do indivíduo. Esses efeitos podem ser tanto positivos quanto desafiadores, dependendo das circunstâncias e de como a pessoa lida com essas experiências passadas. A minha irmã que vocês conhecem, quer dizer, meus alunos mais antigos, né, Zete, ela viveu esse processo, mas ela, no fundo, ela acha assim, não, para mim, não foi uma sobrecarga, foi uma grande responsabilidade, mas eu dei conta. Ainda ela estava aqui em casa há 2 sábados atrás, aí eu disse a ela, Zete, ela não foi o medo de perder, de não ser amada, lealdade. Ela tinha uma lealdade muito grande à minha mãe. Então, quando minha mãe ficou sozinha, ela aqui, como quem diz, eu tô com você. E aí ela saiu, ela deixou de ser nossa irmã para ir ficar ao lado da minha mãe, dando ordens na gente, batendo, levando para a escola, decidindo nossa vida por lealdade. Mas ela diz, sempre ela diz, ah, não. Eu disse, sua lealdade é tão grande que você nem vê os efeitos. Você, como quem diz, por manhã eu faria qualquer coisa. E se ela tivesse viva, ainda fazia mais. E se a gente deixasse também. Então, vamos ver aqui, para que vocês possam observar durante a mediação. Aqui, ó. Dificuldade em estabelecer relações de igualdade. Olha aí, pessoas que foram parentalizadas podem ter dificuldade de construir relacionamentos baseados na igualdade.
tendendo a assumir papéis de cuidadores, cuidadoras, ou a buscar parceiros que necessitem de cuidados, reproduzindo dinâmicas da infância. Vocês estão vendo? O que foi que eu disse que o divórcio começa no namoro? A pessoa já procura pessoas que precisem de cuidados. Ela quer ser uma cuidadora, porque ela tem dificuldade de achar que ela está no mesmo pé de igualdade. Não, ela está a servir. E se o outro não precisa do serviço dela, vai abandonar. Acabou. É simples assim. Medo de dependência. O medo de se tornar dependente de outra pessoa pode levar a um afastamento emocional ou a uma busca por autonomia excessiva, dificultando a intimidade na relação. Porque foram sempre pessoas que estavam naquele lugar de dizer o quê? Eu que tomo conta, eu que resolvo, eu que faço. Como é que agora eu sou dependente? Deus que me livre. E isso provoca o desequilíbrio na relação conjugal. Aquele de ele dá demais e não recebe. Entendeu? Então, nesse desequilíbrio, pode caminhar para o divórcio. Dificuldade em expressar necessidades. A necessidade de cuidar dos outros na infância pode levar a uma dificuldade em expressar as próprias necessidades no relacionamento, o que pode gerar ressentimentos e conflitos. Ora, se ela cuidava dos outros e ninguém cuidava dessa criança, é claro que adulto ela vai ter dificuldade de dizer eu preciso de você. Eu passei para a Luane, que é quem faz o meu Instagram, mas eu acho que ela não publicou. Mas eu vou até pedir ela para publicar amanhã. Um outro caso de um vídeo, que aí já era um homem dizendo: a vida inteira eu fui o marido da minha mãe. Ele dando o depoimento. Aí ele ainda diz assim: não foi marido de cama, não, mas era eu que resolvia tudo, que sustentava tudo e que fazia tudo. Nenhum casamento meu dava certo. Até o dia que eu tomei essa consciência. E aí eu rompi com isso. Eu vou pedir a Luane para publicar amanhã. Ele rompeu, mas depoimento dele mesmo, foi porque ela botou o da menina e hoje eu nem sei porque que ela não. Aí ia ficar também dois vídeos do mesmo assunto juntos, né? Eu acho que foi por isso. É que a semana passada foi semana da avó, aí a gente fica botando coisa da avó, né? Termina que, como o Meet, a gente é 2, 3 dias antes que a gente lança, então, problemas de comunicação. A falta de comunicação assertiva e a dificuldade em expressar emoções podem prejudicar a comunicação no casal. Na realidade, a pessoa não expressa emoção porque ela compreende que o amor vem do trabalho, o amor vem do servir. Não tem que dizer eu te amo. Eu não estou fazendo tudo. Eu não fazia tudo para minha mãe, pronto, ela já achava que a mãe amava, entendeu? Dificuldade em confiar. A experiência de ter sido responsável pela felicidade de outros na infância pode gerar dificuldades em confiar nos outros e em se abrir emocionalmente. Então,
não tem que, eu não tenho que estar feliz, é o outro que tem que estar feliz. Então, a pessoa passa o tempo todo naquela dificuldade de confiar no outro, de se abrir emocionalmente, de ter certeza que vai ser acolhido, porque essa pessoa sempre acolheu e nunca foi acolhida. Então, quando chega na conjugalidade, imagina a mesma coisa, né? Eu não vou ser acolhido, quer dizer, não vai me dar importância, vai dizer que é bobagem, e aí por aí vai. Padrões de comportamento disfuncionais. A pessoa parentalizada pode repetir padrões de comportamentos disfuncionais no relacionamento, como a busca constante por aprovação ou a tendência de se sacrificar pelos outros. Olha, eu vi, hoje em dia eu até vejo menos, mas logo quando eu comecei a trabalhar, isso era demais com as mulheres daquela época, que ainda o divórcio não era nem tão comum, que era a maior dor que elas tinham. A minha vida, eu, eu deixei de viver a minha vida para cuidar da família e dele. E agora, já em idade avançada, aí, quer dizer assim, isso não é um padrão funcional. O padrão funcional é você cuidar de si e também cuidar de outro que precisa. Mas a disfuncionalidade vem exatamente quando você sacrifica os seus desejos pelo desejo do outro. Olha que coisa. Você sacrifica o seu desejo pelo desejo do outro. É como quem diz, eu não fui, eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade, mas eu não fiz porque era eu ou ele. Aí ele fez e eu fiquei cuidando das crianças. Quando ele terminou a faculdade, ele foi fazer outra. E aí depois eu não tive mais a oportunidade de fazer. É você se sacrificando para que o outro tenha. Gente, imediação de família, de divórcio, é uma das maiores dores que aparece e é constante, entendeu? Você deixar de ter feito, realizado o seu sonho para realizar o sonho do outro. Isso você faz porque você está nesse comportamento disfuncional, se sacrificando pelos outros para ter aprovação. Agora, no final, quando todo mundo recebe aí seu título de doutor, ao invés de lhe agradecer, de lhe endeusar, se separa. Você imagina, quer dizer, tudo que ela fez foi para nada. Então, é complicado aqui. Alto nível de controle. Indivíduos que foram parentificados podem sentir a necessidade de controlar aspectos do relacionamento conjugal, assumindo um papel mais dominante ou responsável na parceria. Tá vendo? Se ele sempre cuidou, se ele sempre tomou conta, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, não existe erro nenhum. Simplesmente é o que ele sabe fazer. O que foi que a menina disse? É isso que eu faço, eu limpo. Então, a necessidade de controlar aspectos do relacionamento conjugal, assumindo um papel mais dominante ou responsável na parceria. Quer dizer, não divide de forma igualitária as obrigações de casal. Isso pode causar tensões, especialmente se o parceiro se sentir subestimado ou controlado,
como quem diz, só é tudo quem faz é ele, quer dizer, é ele que vai para o mercado, é ele que faz isso, é ele que faz aquilo, é ele que leva as crianças. Ele acha que eu não tenho capacidade para fazer nada. Olha para aí, ele acha que eu não tenho capacidade para fazer. Olha onde é É, que... Vocês já viram quantos pontinhos de luzes estão aparecendo nesse atendimento de um adulto que foi parentalizado quando criança? E que todos esses pontos, quando junta tudo, vai desembocar no divórcio? Dificuldade de confiar e delegar. Esses indivíduos podem ter dificuldade em confiar plenamente no parceiro, para compartilhar responsabilidades, o que pode criar desequilíbrio na dinâmica do relacionamento. A pessoa está dizendo, eu posso fazer isso, tem uma loja, não, eu posso tomar conta, não, de jeito nenhum. Tudo tem que ser ele. Tudo quem faz é ele. Então, eu já vi um cliente que, por exemplo, assim, ele trabalhava o dia todo, não tirava férias, nada. E a família viajar, e até para o exterior. E a mulher e os filhos. E ele ficava para trabalhar, porque se ele fosse, digamos que poderia dividir, né? Digamos, a mulher vai em uma viagem com um filho, ele vai na outra viagem com outro filho. Mas e quem vai tomar conta do negócio? Pronto. Aí a queixa dela é, a queixa dele era, eu faço tudo sozinho, trabalho feito bicho. E a dela é, eu sou uma pessoa sozinha, eu sou viúva de marido vivo. Porque ele estava o tempo todo trabalhando e ela saía para se divertir com as amigas, com os filhos e tudo, e nunca ele estava. A coisa é assim, um pouquinho simples. Então, papel de cuidador. Muitas vezes, pessoas parentificadas assumem o papel de cuidador no casamento, sempre preocupados com o bem-estar do parceiro. Embora isso possa ser positivo, que não tem nada de errado, também pode levar à exaustão emocional e uma sensação de que o relacionamento é o quê? Unilateral. É só dele para ela. É muito comum. Ó, eu não sei se eles assumem o papel de cuidador ou se eles não deixam o papel de cuidador que trouxeram da infância, né? E da adolescência. Nem assumir, eles não deixam. O texto que botou assumem, mas eu acho que eles não deixam. Sacrifício pessoal. O hábito de priorizar as necessidades dos outros pode levar à negligência das próprias necessidades emocionais e físicas, criando ressentimento e frustração a longo prazo. Como quem diz assim, o tempo todo eu cuidando, eu cuidando, eu cuidando, eu estou exausto, eu estou cansado, eu não dou mais conta. Mas está pensando que ele entrega o bastão? Não, porque senão ele não vai ser amado, ele vai ser abandonado, ele não vai ser querido, os filhos não vão tratar ele com amor. Então, dificuldade em pedir ajuda. Como estavam acostumados a serem os responsáveis, podem ter dificuldade em expressar suas próprias necessidades e pedir apoio ao parceiro, o que pode levar a uma sensação de isolamento dentro do casamento. Como quem diz, eu estou só. Ele que procura estar só,
mas é o que ele vai sentir. E dois, esse isolamento sofre o casal. Ele, porque não pede ajuda, e o outro parceiro, porque se sente sempre como se ele não tivesse a capacidade de ajudar, de fazer algo pelo seu companheiro. Então, resistência à vulnerabilidade, aparentar força e independência pode dificultar a expressão de emoções mais vulneráveis, o que é essencial para a intimidade emocional no casamento. Então, aparentar força e independência dificulta você mostrar que você também pode se fragilizar, que você também sente dor, que você também sofre. Tá? Vive um casamento como se. Você já ouviu essa expressão de mulher de falar assim? Ele é o todo-poderoso? Pronto, é o todo-poderoso. Agora aqui, a comunicação unilateral. O hábito de tomar decisões ou assumir responsabilidades sozinho pode levar a uma comunicação desequilibrada, onde as necessidades e desejos do parceiro não são plenamente considerados. Quer dizer, a pessoa que o tempo todo toma decisão continua fazendo isso, e aí a mulher diz assim: Fulano trocou de carro, nem me disse que ia trocar de carro, já chegou aqui com um carro novo. Eu estou aqui, Fulano disse que vai comprar uma casa. Quer dizer, ele não combina nada, porque toda a vida ele teve que se virar sozinho, resolver as coisas dele sozinho. Falando em comprar carro e essas coisas todas, eu vou contar a vocês um caso muito interessante. Foi de um carro. A mulher disse assim: Fulano, eu passei numa concessionária, né? Vi o carro que eu queria e tal, tá até numa promoção, porque só tem uma unidade. Vamos embora hoje de noite, passa lá para ver? Ah, não vou não. Qualquer dia aí a gente passa lá. Ora, mas é uma promoção e só tem uma unidade. Nem respondeu, como que diz, não vou para carro nenhum não, agora não, tá? Não vou trocar de carro, não. E o carro era para a mulher. A mulher saiu, chegou na concessionária, comprou o carro. Esse homem passou, acho que uns 15 dias sem falar com a mulher. Aí o carro ficou na concessionária para fazer não sei o quê, eu trocar alguma coisa, não lembro. Eu sei que ela não veio com o carro. No dia de buscar o carro, não vou buscar o carro, não, não comprei carro. Isso aí é o desequilíbrio. É normal, poxa, é meu carro, o dinheiro é meu, o carro é meu, é o carro que eu quero, tá no preço que eu quero. Eu não vou sair para comprar por quê? Então, é assim que geram os conflitos, né? É bem assim. Então, conflitos não resolvidos. A dificuldade em expressar vulnerabilidades ou pedir apoio pode resultar em conflitos não resolvidos, que se acumulam ao longo do tempo, prejudicando a saúde do relacionamento. Esse daí vocês ouvem até das amigas, o tempo todo. Ave Maria, tem 1000 queixas, 1000 lembranças de problemas, mas que nunca, na realidade, ela saiu para resolver ou para sentar para conversar.
Aquilo ali se aborrece, fica sem se falar, uma hora volta a se falar, mas não se fala, mas não fala sobre o conflito. Depois vem outro e vai acumulando. Porque, na realidade, essa criança também não passava para os pais ou os irmãos, os quais ela é, fazia, tinha responsabilidades, os conflitos dela. Houve o conflito da mãe, houve o do pai, mas não conta o dela. Aí leva para o casamento essa mesma coisa, não conta, entendeu? Então, habilidade em gerenciar crises. A experiência de resolver problemas desde a infância pode tornar esses indivíduos particularmente habilidosos em lidar com crises e desafios no casamento, já que esses indivíduos muitas vezes tiveram que encontrar soluções para problemas familiares complexos desde jovens. Quer dizer, essa habilidade de resolver os problemas vem de que ele resolveu os problemas da própria família quando ainda não tinha idade para isso, mas lhe era entregue essas obrigações. Então, tomada de decisões. Essa habilidade pode ser positiva, mas também pode levar à tomada de decisões unilateralmente, sem consultar o parceiro, o que pode causar ressentimentos. Olha o que eu acabei de contar. Saiu, comprou o carro, uma semana depois botou o carro na garagem, acabou. Quer dizer, isso daí desestabiliza a relação conjugal. A relação com os filhos. Se houver filhos no casamento, a pessoa parentificada pode transferir seu papel de cuidador para os filhos, criando dinâmicas complexas na família. Como quem diz, eu já tomei conta de meus irmãos, de minha mãe e de meu pai. Agora é a vez de vocês. Entendeu? Quer dizer assim, eu não vou mais ficar nesse lugar. Aí transfere para os filhos que ainda não têm condições para responder a esses problemas familiares. Parceria desigual. A tendência a cuidar pode resultar em uma parceria desigual, onde um dos cônjuges assume mais responsabilidades do que o outro, o que pode causar desequilíbrios no casamento. Aliás, eu já tinha até me manifestado alguma coisa aí que passou aí, causando a parceria desigual. Sempre o parentificado, ele assume uma postura que é de resolvedor dos problemas da família, de mantenedor, de tomar todas as decisões e termina que o outro, entendeu? Fica como quem diz assim: eu sou incapaz, eu também sou capaz de sair e fazer isso, mas ele nunca delega, ele faz sem nem avisar que vai fazer. Baixa autoestima. A constante responsabilidade e pressão podem resultar em baixa autoestima, afetando a forma como a pessoa vê seu valor dentro do relacionamento. Quer dizer, eu
Eu só sirvo mesmo. Aliás, eu já ouvi até muito isso, os homens dizendo isso, ou mulheres também, né? Eu só sirvo para trabalhar, fazer o mercado e limpar a casa, que aqui ninguém me dá valor. Busca de reconhecimento. Pode haver uma tendência a buscar validação externa ou do parceiro, o que pode sobrecarregar o relacionamento. Como quem diz, eu faço tanto e ninguém, assim, ninguém vê e ninguém reconhece o meu valor, porque tudo que ele faz é exatamente para ter este valor reconhecido desde criança. Mas, quando chega na conjugalidade, esse fazer demais tira mais valor do que o que bota. É mais negativo do que positivo. O que era positivo na infância, na conjugalidade, fica negativo. Expectativas altas. Pode haver uma tendência a esperar que o relacionamento seja perfeito, com padrões elevados, que o parceiro pode achar difícil de atender, levando a frustrações e conflitos. Ele quer tanto agradar, quer tanto fazer, ou ela, que muitas mulheres também, é, quer que a família seja tão perfeita, entendeu? Que gera só frustração e conflito, porque é como se você quisesse mudar a forma como o outro quer viver. Você invade a individualidade do outro. Em nome dessa perfeição que você está falando, você invade a individualidade do outro. Medo de fracasso. Olha aí, se eu fracassar, vão me abandonar. O medo de que o relacionamento falhe pode fazer com que a pessoa se esforce excessivamente para mantê-lo, muitas vezes à custa de sua própria felicidade e bem-estar. E como eu já vi isso, como quem diz, tem que dar certo, não importa, tem que dar certo. Ó céus, vamos aqui ver uma coisa. Esses impactos mostram como a experiência da parentificação pode moldar a vida conjugal de maneiras complexas. É importante que essas pessoas trabalhem para equilibrar o cuidado e a responsabilidade com a capacidade de confiar e abrir e se abrir emocionalmente e delegar tarefas para manter um relacionamento saudável e equilibrado. Então, quando pegamos esses casos, a gente tem que deixar, bota eles para refletir exatamente isso, trabalhar o equilíbrio, tanto com relação ao cuidado, como a responsabilidade, capacidade de confiar e se abrir emocionalmente, delegar tarefas. O outro também tem as mesmas condições de estar trabalhando, de estar ajudando, de estar dividindo. Não precisa que ele assuma. Antes, ele estava no núcleo dele, era a mãe estava emocionalmente desequilibrada. Mas agora ele está com uma mulher que está equilibrada. E ele está tratando ela como se ela estivesse precisando de apoio, quando ela quer compartilhar com ele os problemas da casa, os problemas da família. Agora vamos ver um pouquinho como lidar com esses desafios.
no relacionamento, que vocês viram que não são poucos. E, aliás, tem até mais. Eu botei aqueles que mais aparecem na mediação, porque tem uns que é mais de cunho psicológico, né? É mais para terapia. Aí não. É só a gente ficar aqui se gastando. Como lidar com esses desafios? A primeira coisa, terapia individual e de casal. É as duas ao mesmo tempo. Você tem que ter um terapeuta individual e um terapeuta de casal, para você sair desse lugar e não acabar o casamento. A terapia pode ser uma ferramenta poderosa para trabalhar as emoções e os padrões de comportamento relacionados à parentificação e para melhorar a comunicação no casal. Primeiro item. Segundo, estabelecimento de limites. É importante aprender a dizer não e estabelecer limites claros nos relacionamentos. O que é seu e o que é meu. Quais são as suas obrigações? Quais são as minhas? Quais são os seus direitos? Quais são os meus? O que é que você pode fazer com toda a autonomia? E o que é que nós temos que compartilhar? E o que é que eu posso fazer dentro da minha autonomia? E o que é que eu posso fazer compartilhando? Então, autoconhecimento. É fundamental entender como a parentificação te afeta e como isso se manifesta no seu relacionamento. Olha aí que Silvia estava falando, tem que ter muito autoconhecimento para entender as perguntas. É por esse caminho, porque na realidade, eu disse isso no primeiro slide, ele não tem consciência disso. Para ele está fazendo o normal, entendeu? Comunicação aberta. É essencial desenvolver habilidades de comunicação assertiva para expressar suas necessidades e sentimentos de forma clara e respeitosa. Então, vocês já viram mais ou menos para onde é que a gente vai caminhar com a mediação. Aí, grupos de apoio. Compartilhar experiência com outras pessoas que passaram por situações semelhantes pode ser muito útil para que você tome consciência do lugar que você está ocupando. Cultivar a autoestima. É importante reconhecer e valorizar suas conquistas e qualidades. Suas qualidades, não é só os outros que têm, não, você também tem. Isso aí tem muito, a autoestima tem muito a ver com o autoconhecimento. Buscar apoio social, conectar-se com amigos e familiares que ofereçam apoio emocional, pode ser muito benéfico. Construção de confiança. A confiança se constrói com o tempo e com atitudes consistentes. É importante ser honesta e transparente com seu parceiro, ao invés de ficar silenciando sua dor. Porque não confia, não compartilha. Então, a inversão geracional suscita dificuldades importantes para a construção de uma base pessoal segura e confiante na vida adulta, repercutindo sobremaneira no modo como os adultos, uma vez parentalizados, se relacionam com o outro. É importante que essas pessoas trabalhem para equilibrar o cuidado e a responsabilidade, com a capacidade de confiar, se abrir emocionalmente e delegar tarefas,
para manter um relacionamento saudável e equilibrado. Eu acho que eu já tinha lido isso, nem me lembro, mas eu acho que isso passou aqui. Vou olhar depois. Práticas e sistemas reflexivos. Então, vamos ver nossa prática de hoje, agradecendo a vocês pela escuta. Mas antes disso, bora ver se tem alguma dúvida. Eu nem botei o slide da dúvida. Então, vamos agora começar as dúvidas e depois as práticas.